quando comecei, usava a meditação ali para ser uma espécie de ferramenta. O que é que te levou ao yoga? Foi uma parte mais física ou foi um complemento? Quero saber que o meu corpo está ele todo a ser trabalhado como um conjunto. O yoga especificamente puxa essa consciência corporal tão acesa que eu pensei, é isto que eu quero trabalhar. Joana Cruz é uma das vozes mais reconhecidas da rádio portuguesa, destacando-se pela sua energia positiva, autenticidade e resiliência. Tu aprendes mais a não estar a pensar naquilo que queres dizer a seguir, mas mais espera aí, pause, agora ouve só o que a outra pessoa está a dizer, olha os sinais corporais daquilo que ela está também a passar-te. Também a meditação trouxe-te um bocadinho mais para preocupares mais com o que estava a acontecer naquele momento presente e não começares a especular do que poderia vir a seguir. Não é que esse futuro não possa ser também desafiante e tudo mais, mas conseguimos pelo menos sentir-nos mais preparados para o enfrentar. De que forma é que sentiste essa intuição? Foi algum chamamento, alguma coisa que mais forte? O que é que tu sentiste nessa altura? Foi muito. Olá, Joana, bem-vinda aqui ao podcast Extra Monolito. Fico muito contente de estares aqui. Fomos colegas da universidade, apesar de estarmos em cursos diferentes. Tu começaste a tua carreira na rádio muito cedo, ainda estavas a completar a universidade, e tens feito uma carreira longa também na televisão. E eu, antes de iniciarmos este podcast, falei com algumas pessoas, colegas teus da faculdade, colegas teus do trabalho Ai. e seguidores. Pronto. Uhum. E é extraordinário porque existem algumas palavras que são comuns quando eles te descrevem uma pessoa positiva, resiliente, entusiasta, inspiradora, controladora, muito planeada, e muito uma pessoa alegre com entusiasmo pela vida. Reveste nestas palavras, o que é que podes acrescentar a elas? Quem é a Joana? Totalmente, quer dizer que são pessoas que, olha, muito bem, veem exatamente aquilo que eu sinto que sou, aquilo que eu acho que também passo cá para fora, e acho que é isso tudo, e o resto vamos fazendo pela vida e vamos, às vezes, nos dias és mais uma coisa, noutros dias és mais outra, mas é isso mesmo, nós não somos sempre só três ou quatro coisas, conseguimos ir a várias fronteiras da nossa pessoa. Muito bem. E diz uma coisa, continuas a trabalhar na rádio, Sim, agora estás na parte da tarde, julgo eu, exatamente, o da Joana. e vais continuar na rádio. Uhum. E que mais projetos profissionais para já? Profissionais, para já, nada. Na verdade, a rádio sempre foi assim o meu porto de abrigo, porque havia muita gente que às vezes pensava, quando eu cheguei a fazer televisão, pensavam que eu estava na televisão e depois tinha ido para a rádio e eu, não, a rádio começou, lá está como tu dizias, eu comecei a trabalhar com 19 anos, ainda ia para na altura eram uns 5 anos Sim. de faculdade e ia para o terceiro ano. E em 98 fui então fazer parte da equipa inicial que abriu a Mega FM, na altura, agora a Mega Hits, e portanto a rádio sempre foi assim a minha base de trabalho. E depois outras coisas que ia fazendo, mas neste momento a rádio é full steam, é totalmente a minha base de trabalho e única para já. Mas gostavas de continuar, por exemplo, a fazer televisão? Gostavas novamente de fazer televisão? Gostava, sim, sim, isso sem dúvida que sim. Acho que gosto esta conversa com a lente e esta cumplicidade com né, este diálogo assim com tal como na rádio, não é? Que nós não vemos quem é que está do outro lado, mas imaginamos, e eu consigo imaginar muito bem o Muito que é bem. que se passa ali por trás de uma lente que está sempre a focar. Olha, e representar, seja no cinema como no teatro, nunca te Isso, chamou? isso chamou-me ali por volta dos 17 anos, não é? Eu sei. Quando a pessoa pensou assim, pronto, eu também posso entrar na faculdade, mas também já agora vou tentar o conservatório de teatro, mas eu acho que isso foi um bocadinho só para ver. Foi um plano C, D, mas foi um bocadinho mais para ver se a pessoa realmente tinha as habilitações para poder seguir aquela carreira. O sinal que me é dado foi: "Olha, entraste no conservatório em teatro",
Porém, eu depois acho que precisava de gostar muito mais da profissão de atriz para poder seguir, e por isso mesmo é que não foi de todo uma primeira opção, nem segunda, nem terceira. Mas eu por acaso sempre imaginei que pelo menos te fizessem o convite. Já fizeram? Se te fizessem, pensavas? Olha, eu acho que assim o único convite que eu me lembro, e ainda há bocadinho estávamos a falar dele, do Filipe Araújo, que era Sim, nosso Filipe, colega na sim. Católica, hoje em dia é realizador, e portanto eu acho que foi assim o único convite mais profissional que eu tive para fazer um papel. Foi numa, sei lá, já nem sei bem o que é que aquilo era, ele tem essas imagens e tenho que mostrar, portanto qualquer dia isso vai sair de um baú. Numa curta que estava a fazer ou assim, Muito portanto bom. foi a única experiência assim mais semi-profissional que a pessoa teve. De resto, nunca tive assim nenhum convite para nenhum papel nem nada. E lá está, só por ter entrado no conservatório, nunca na vida que a pessoa se acha atriz. Poderia só eventualmente brincar às personagens, mas não, nunca aconteceu. Muito bem. Olha, tu tens uma série, eu sei que tens uma série de interesses, prezas muito a uma vida saudável, também a questão do desporto, o teu Sporting também, Sim, sim, sim. e viagens. Pronto, o teu Sporting, ela fez efusivamente, Sim! estamos no dia a seguir Uhum, à praticamente, vitória do sim. vosso clube, e viagens. Uhum. E a questão das viagens, eu sei que tu adoras viajar e faz parte, os teus projetos estão sempre, mas eu mais do que as viagens, os destinos, eu queria perceber o que é que tu sentes quando viajas? Uhum. Há a curiosidade natural, o estar lá, mas o que é que tu sentes que viaja? Porque é que este apelo das viagens é tão grande? E pergunto-te, preferes viajar sozinha, com poucas pessoas, com um grupo? Conta-me lá um bocadinho. Eu acho que, tudo bem que nós podemos viajar lendo um livro, não é? Nós conseguimos estar quietinhos e a nossa mente pode levar-nos onde quisermos, com um livro, enfim, ou sem, mas a nossa mente pode levar-nos, só que eu gosto já agora, vamos completar, o círculo e é estar nos sítios. E, na verdade, acho que é o que a gente leva desta vida, não é? Mais do que termos uma grande casa, um grande carro, relógios, não é? A questão material, sim, ok, são bons ornamentos para a nossa vida, mas podermos ver outras culturas, cheirar outras coisas, provar, porque eu gosto de provar. Já deixei de ser aquela menina, não é? Que dizia: Não gosto disso, já provaste? Uhum. Não, mas não gosto. Portanto, eu prefiro ir, provar e depois dizer gostei ou não gostei. E acho que, de facto, o mundo é tão grande para nós acharmos que isto é o suficiente que pode levar-nos a ter experiências muito diferentes e não é que não as possamos ter no nosso lindo e rico Portugal, mas são coisas completamente diferentes e temos que às vezes apanhar um avião para ir conhecê-las. Já viajaste totalmente sozinha? Totalmente sozinha, não, assim, de ir para um destino e marcar uma viagem totalmente sozinha, não, isso nunca fiz. Já fui ter com pessoas Ok. e pronto, e acabas por ter ali uma leve experiência do que pode ser viajar sozinha, tipo apanhar o avião e descobrir, e agora como é que eu chego ali, estou sozinha, nananã. Mas ainda não dei esse passo, se bem que muitas vezes nós podemos estar num grupo imenso de pessoas, também já me aconteceu. Estás com imensa gente e pensas: por acaso estou-me a sentir um bocado sozinha, não é? Isto não quer dizer nada às vezes quando há coisas que podem não estar a fluir ou estás com uma pessoa ao teu lado, não é preciso ser um grupo e podes estar a sentir-te sozinho mesmo estando cheio de gente na sala. Olha, e viajar, porque vamos falar isso daqui a bocadinho, viajar cria-te espaço interior, sentes espaço, sentes-te mais livre quando viajas, e é uma questão que tu falas muito, esta questão Uhum. da liberdade. Sim, sim, sim. Sentes espaço, cria-te espaço. Eu acho que sim, acho que me cria muito espaço interior e animicamente também sinto que a alma anda contentinha, livrezinha epá, e de facto espero ter sempre muita saúde para poder viajar e voltar a sítios, e eu digo sempre, voltar a sítios também, já estou a fazer um bocadinho as pazes com voltar a sítios onde fui feliz, por exemplo, e tenho um exemplo mais recente e é o que é o mais forte na minha vida, que é voltar a Pipa, por exemplo, no Brasil, ali ao pé de Natal,
que eu a primeira vez que fui adorei, a segunda também, à terceira eu disse calma, não vou voltar aqui porque há mais mundo para ver, à quarta disse não, a sério, não pode ser. E à quarta vez penso, vou de férias, não vou para Pipa, não. Pronto, já lá fui a quinta vez e pensei, e também não vai ser a última, porque às vezes tinha essa pressão um bocadinho em cima de mim, do tenho que conhecer sítios novos e não, mas se eu vou ali e me sinto tão bem, também pode haver espaço para voltarmos onde somos felizes. Interessante. Pipa para mim é uma referência, porque a minha filha acabou por ser feita lá, e então Pipa Olha, só estive lá uma vez, mas é assim um sítio que tive uma referência. Olha, muito interessante, eu já referi aqui noutros episódios, mas é muito interessante porque tu és quase algumas das coisas que eu vou dizer, eu identifico a tua personalidade com isto. Um grande neurocientista, que é o uhum, Richard Davidson, que estuda a felicidade desde os anos 70. Eles identificam 4 pilares da felicidade, ahm, que eu, quando olho para ti e ouço as pessoas a falar de ti, eu identifico-os todos em ti. Excetuando um, que é o que nós vamos conversar a seguir, que eu quero ok. saber se de facto ele aconteceu. O primeiro é a resiliência. Pessoas mais resilientes são mais felizes. Tu és uma pessoa resiliente e ainda tornaste mais, com a história que vamos já falar depois. Perspectiva positiva. Achas que as coisas más não são permanentes, elas depois. Como os O pensamentos. Exatamente. O último, a questão da compaixão, ser solidário, que é minorar o sofrimento dos outros. E depois há um quarto, que é a atenção plena. A atenção. Nós só usamos 43% da nossa atenção, a 40 e tal por cento. Quando desenvolvemos maior atenção, hum, também é uma de uns pilares para esta velocidade. E eu pergunto, tu começaste mais ou menos recentemente a fazer meditação e agora posteriormente de Uhum. uma forma mais recente yoga também. Ahm, Quando é que efetivamente começaste a fazer meditação e o que é que te levou a meditar? E se sentiste também que houve este desenvolvimento de uma atenção, de uma maior presença? E o que é que te levou, a começar a meditação, a explorar esta área da vida humana? Eu não considero que faça uma meditação assim muito profissional, porque às vezes eu até hoje em dia às- hoje em dia e quando comecei usava a meditação ali para hum, ser uma espécie de ferramenta para eu me poder centrar e acalmar, porque na altura dos tratamentos eu tinha da quimioterapia, há uma situação que acontece à conta disso que tem a ver com hum, insónias, ou seja, eu nunca tinha dificuldade e não tenho dificuldade em adormecer, felizmente isto já melhorou bastante realmente, mas depois, ali a certa altura da madrugada, a pessoa acordava e eram 2, 3 horas, e tu sabes perfeitamente que a noite, nós sabemos disto já um bocadinho mais tarde, porque quando somos novos, a noite serve para sair à noite e beber álcool, e a partir de certa Hum. altura tu percebes, não, a noite serve precisamente para tu estares a descansar, para os teus órgãos estar, pois naquele calendário, naquele relógio da medicina chinesa, cada um dos órgãos tem uma hora para se estar a trabalhar e a regenerar. Portanto, eu sabia que ali à 1 da manhã era o meu fígado e eu tinha que estar por volta disso a dormir, porque eu estava a ser muito bombardeada com químicos e, portanto, eu tinha que ajudar o meu corpo a regenerar-se. E então a meditação servia-me para combater essas insónias e, portanto, encontrar ali um relaxamento que me levasse outra vez a adormecer. E eu acho que a meditação depois também me ajudou um bocadinho a fazer todo um scan mental, scan corporal do meu corpo, para eu assim, se calhar se nós formos a concentrar um bocadinho a nossa atenção e a dar carinho a todas as células, a todas as partes do meu corpo, nós podemos ajudá-las a dar da perna e a trabalhar e a fazer o que têm que fazer. E então eu acho que foi um bocadinho por causa disso que eu comecei a meditação. E hoje em dia, às vezes, uso-a muito com este intuito muito interesseiro, que é só relaxar porque eu quero dormir ou porque quero voltar a adormecer e preciso aqui de uma ajudinha de fora. Mas sentes-te mais atenta, por exemplo, no teu caso, tu entrevistas pessoas, tu estás com pessoas, tu falas com pessoas. Sentiste, por exemplo, que a tua escuta se tornou mais ativa, mais atenta? Uhum, Começaste a ouvir, por exemplo, mais os silêncios das pessoas? uhum. Sentiste que houve uma atenção que
uma maior presença, uma maior consciência da tua presença quando iniciaste a meditação, apesar dos objetivos de terem sido Sim, outros, sim, sim. mas sentiste que nesse processo isso também começou a acontecer, essa maior atenção? Acho que sim, não só e tu estás a dizer isso e eu acho que conscientemente nunca tinha pensado que isso na verdade começou a acontecer e não sei e dir-te, se calhar foi com a idade ou foi pela profissão que tu aprendes mais a não estar a pensar naquilo que queres dizer a seguir, mas mais a, espera aí, pause, agora ouve só o que a outra pessoa está a dizer, olha os sinais corporais daquilo que ela está também a passar-te e, portanto, olha, não sei se foi de onde é que veio, mas assumo que isso de facto com o passar do tempo realmente acontece mais, sim. Olha, depois em janeiro de 2021, tu tiveste, pronto, começaste a enfrentar um cancro da mama. E antes de falarmos um pouco nisto, há uma coisa que me desperta imenso, porque tem muito a ver com a prática contemplativa, foi a questão da tua intuição. E isto Uhum, é fundamental. Nós nunca, muitas vezes não ouvimos a nossa intuição e tu ouviste-a, e a intuição está muito ligada. Quem pratica yoga ou meditação estimula mais a intuição. Tu, na altura, não praticavas ainda, no uhum. entanto, dão-te um primeiro diagnóstico e alguma coisa te disse que, que tinhas que ver, tinhas que ter um seu diagnóstico. Tenta, recorda, volta um bocadinho atrás e o que é que de que forma é que sentiste essa intuição? Foi algum chamamento, alguma coisa que mais forte? O que é que tu sentiste nessa altura? Foi muito óbvia. Sabes aquelas coisas que é assim, tu pensas assim, isto não sei o quê, e passa-te. Só que aquilo era tão insistente que eu parecia que quase que era tipo com um martelo na cabeça, tipo, Joana! Porque foi, eu quando tenho o primeiro diagnóstico e fico absolutamente descansada, eu pensei, que bom, saí do médico, vou para o ginásio, a vida segue. Não era nada. Só que hum, hoje em dia, cada vez mais eu tenho esta coisa presente que é o nosso corpo fala connosco. Não há dúvida nenhuma. Só que nós muitas vezes, tipo, não é nada, deixa passar e tal. E às vezes pode não ser nada, é um desconforto, é de facto uma questão ali de um momento e as coisas passam, mas temos que estar atentos à continuidade dos sinais. E no caso era, portanto, se eu sentia ali aquele altinho na mama, se aquela ervilha estava ali, não me dava desconforto nenhum, mas as duas coisas que me aconteciam a seguir eram por demais insistentes. Deitava-me à noite para dormir e sentia um formigueiro só naquele pontinho. Muitas vezes no meu dia a dia eu estava em conversas com pessoas e estava sozinha, e não é? Quando nós estamos sozinhos e quietos e passa um pensamento que era repete, era a palavra que me passava muitas vezes na cabeça: repete, repete o exame. E eu, tipo maluca, mas repito o exame, mas já fiz o exame, está tudo bem, já fiz a mamografia, a ecografia, está tudo bem. Não? Pronto, sim, claro, sossegas-te. E continuava a ouvir em rodapé na testa, repete, repete, e eu, E pronto, e depois fez-se luz realmente com o formigueiro que eu sentia à noite. E depois pensava, tipo, que estupidez, isto não é nada, não dói nada, não é? Mas como aquilo era tão insistente, há um dia que se me faz luz que é, ok, eu não vou repetir a mamografia porque são radiações, mas a ecografia não tem mal. Já agora vou fazer só este. Hum, e ainda bem que fiz, porque pronto. E eu depois pensei, eu sou tão teimosa, como é que eu estava a deixar passar isto? Que a teimosia foi mesmo uma qualidade. Extraordinário. Sabes que nas principais tradições filosóficas e espirituais da humanidade, a intuição é muito falada, quase uma sabedoria interior que está para além do pensamento, em que de repente há um momento de clarividência. Tu agora falaste em uma palavra por outras razões, que é fez luz. Mas esta questão é um momento em que tu sentes. E nós muitas vezes não seguimos a nossa intuição. E tu seguiste. E às vezes é importante nós não seguirmos apenas o pensamento mais racional, seguir algo que é mais profundo e que vem Exato. de dentro. É porque aquela coisa, não é? Nós sabemos sempre a resposta. Não é se uma coisa está certa, se uma pessoa está certa. Nós, se pararmos, só que às vezes tentamos, por tantas coisas, rejeitar isso que nós lá mesmo no fundinho sabemos que está certo e tentamos fugir, mas pá, às vezes não dá. Quem ficas tão encurralado ali numa situação que é tipo, não, isto tem mesmo que ser assim. Mas o mal é que às vezes
és tão encurralado que quando é porque já não tens mais parede atrás, que tens que dar o passo em frente, quando se calhar já podias ter dado 100 metrinhos mais atrás e não precisavas de ter encostado à parede. Ok. Esta questão do cancro da mama, eu sou super familiar com isso. A minha mãe teve dois, tem 88 anos, está É ótima, e impecável. portanto, e tive várias pessoas que praticam yoga comigo nos últimos 7, 8 anos, todas elas tiveram cancro de mama, está tudo recuperado. E eu também senti, por exemplo, em alguns institutos, cada vez os médicos a recomendarem mais os doentes pacientes a praticarem meditação, principalmente pelo controle da ansiedade e pelo stress. Mas há outra coisa, tu és uma pessoa positiva, portanto já tens, e já és naturalmente positiva. No entanto, eu sei que neste processo de tratamento, apesar de termos muitos amigos, há momentos muito sozinhos, Uhum, solitários. uhum. Um, e também sei que muitas vezes as pessoas às vezes sofrem mais pela expectativa do que pode vir a acontecer do que enfrentarem aquilo que realmente está a acontecer. O que eu te pergunto é, também a meditação trouxe-te um bocadinho mais para, entre aspas, te preocupares mais com o que estava a acontecer naquele momento presente e não começares a especular do que poderia vir a seguir? Sem dúvida. Essa é uma parte importante. E se sentiste que a meditação, obviamente, ajudou-te a melhorar o sono, mas também se te controlou um bocadinho alguma ansiedade e stress que inevitavelmente acaba por ser, Sim, sim. principalmente nos momentos em que estás mais sozinha. Sem dúvida que tu poderes estar, tens o fim, um propósito que é, vou aqui controlar alguma ansiedade, não é? Porque obviamente que perante um diagnóstico de cancro, a tua ansiedade dispara mais do que ter só tipo, eu tenho só que resolver aqui um problema lá no trabalho ou assim, não é? Mas todos nós temos ansiedades e momentos de dificuldade em lidar com aquilo que estamos a viver. Portanto, se nós conseguirmos parar e deixar que o futuro esteja lá no futuro e ficarmos só aqui no presente, se calhar conseguimos encarar, não é que esse futuro não possa ser também desafiante e tudo mais, mas conseguimos pelo menos sentir-nos mais preparados para o enfrentar, porque vamos mais enraizados na pessoa que somos e naquilo que procuramos trabalhar em nós para depois enfrentar isso mais à frente. Acho que é um bocadinho por aí que a meditação serve. Serve esse propósito de, epá, tirar pedras da mochila. E as pessoas muitas vezes, não é, perguntam assim: pronto, és otimista e tudo mais, mas quem me dera ser assim. Todos nós conseguimos ser assim porque todos nós conseguimos trabalhar aquilo que quisermos trabalhar. Como o outro diz, tudo é treino, não é? Hum, e portanto, se os pensamentos, lá está, são coisas que vêm bons e maus e nós só temos que os deixar passar, nós também podemos treinar, atrair os bons pensamentos, perceber que os maus vêm e tudo está bem. Sim, 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 sim. Pronto, agora a porta de saída, se faz favor, é ali daquele lado. Muito obrigada por ter vindo, agradecemos sempre, não é? Muito obrigada, foi um gosto, mas por aquele lado, por favor. E quando vêm coisas boas, então encaminhamos e trazemos para perto de nós. Isto tudo também se treina, porque nós não. hum, É claro que pode haver quem tenha mais facilidade, mas lá está, uma pessoa se quer fazer um mortal encarpado muito bem, os primeiros vão sair muito mal e muito ao lado. Mas é treinar, treinar. E há quem possa ajudar a fazer isto, quando a pessoa sozinha não consegue, não é? E como tu dizias, são processos muito solitários, mesmo que tenhamos pessoas à Claro. volta, mas também aprendes, e eu aprendi já lá atrás, há muitos anos, e foi quando ainda andávamos na Católica, tínhamos um colega que era o Bernardo e levava-me para aulas de astrologia, e eu na altura aprendi com a Flávia Monsaraz, que era grande, grande guru da astrologia em Portugal, que era nós nunca estamos sozinhos quando estamos connosco, não é? Porque, e eu então falo tanto sozinha que eu penso, de facto, há duas, três, várias pessoas aqui ao pé de mim, não é? Esta coisa de falar sozinha eu acho muito engraçado porque nós criamos diálogos internos e, na verdade, nunca te sentes sozinho. Muito bem. É muito interessante tu dizeres, eu não tenho muita prática de meditação. Estamos a falar às vezes da meditação formal, que é, adotas uma técnica, mas depois há a meditação informal, tu quando estás a escutar atentamente alguém, quando estás a comer e a saborear os alimentos. Portanto, há Uhum. uma prática, as pessoas às vezes dizem, eu não consigo meditar. Não há, isso não existe. Para já meditar não é evitar os pensamentos, é observá-los, abraçá-los.
E tu disseste aí 3 ou 4 coisas em relação aos pensamentos, que apesar de dizeres não teres grande experiência, é muito profundo o que tu acabaste de dizer. E outra coisa muito profunda, que eu vou voltar um bocadinho atrás, é a questão de quando estavas no tratamento, observares o teu corpo e abraçares, dares carinho àquelas zonas que achavas. É uma visualização. Isso é algo que cada vez mais falamos, a nossa capacidade de nos ajudarmos nesta autocura. Isto obriga a uma consciência maior do corpo, daí aquele teu body scanning ao corpo, o scanner ao corpo. Isso é muito profundo, Joana, tem muito a ver com a essência da prática contemplativa. E tu tiveste isso. Mais recentemente, começaste também a praticar yoga. Yoga é meditação também. Nós, quando estamos nas posturas, se estivermos confortáveis e firmes, temos a capacidade de nos observar. O que é que te levou ao yoga? Foi uma parte mais física ou foi um complemento? Conta-me. Sim, o yoga vem agora muito recentemente na minha vida. Através de uma amiga conheci o Pedro, ele era bailarino e começou também depois a praticar, a estudar, e portanto hoje em dia é também professor de yoga, é coreógrafo, continua também ligado muitas vezes à dança. E, hum, e acabei por ir para lá parar porque, na verdade, sempre tive, como muita gente tem, aquela ideia de que o yoga é só para quem é muito flexível, para quem, sei lá, ah, é flexível. E tu pensas, não, quase ninguém é flexível, mas isso tudo se trabalha também, lá está. Tal como a questão dos pensamentos e tudo mais, nós também trabalhamos. Hoje em dia, toda a gente sabe, vai para o ginásio e não fica numa vez impecável. Tudo se trabalha, tudo se treina e de facto o corpo também se trabalha. E eu não quero necessariamente ir para o yoga porque quero pôr o pé aqui atrás da nuca e ficar numa pose assim completamente estranha. Quero saber que o meu corpo está a ser trabalhado desde a ponta da unha, à ponta do cabelo, até à ponta do dedo do pé, está ele todo a ser trabalhado como um conjunto, porque de facto é o que o yoga, especificamente, outros desportos também exigem isto, não é? Mas o yoga especificamente puxa essa consciência corporal tão, tão acesa que eu pensei, é isto que eu quero trabalhar e é o que me está a apetecer neste momento. E também às vezes não sei bem explicar. Houve alturas da minha vida em que o Krav Maga fez sentido, em que me apetecia fazer boxe, kickboxing, e hoje em dia eu digo: epá, não me apetece fight, não me apetece nada de coisas. Quero, neste momento da minha vida, esta prática. E de facto aquilo é muito exigente. E tu dizes, quando estamos nas poses confortáveis. Eu raramente estou confortável numa pose de yoga, mas estou a trabalhar para esse conforto. Sim. Lá está, eu não fico tipo assim, ai, não consigo fazer isto, isto é horrível. Não, eu penso assim, não consigo fazer isto ainda, lá para o Natal de 2040. Lá vem a tua perspectiva positiva. Sim, sim, não Porque, consigo porque as agora, mas hei de posturas, eu, conseguir. eu digo que as posturas de yoga não são o objetivo, são um meio para, no fundo, tu enraizes a consciência no teu corpo, tens uma consciência corporal maior, e portanto tens que encontrar um equilíbrio. Claro que estás sempre a superar. Há um desequilíbrio até encontrar um equilíbrio. Isto foi um bocadinho o que tu fizeste na Sim, tua sim, vida com o sim. tratamento. Entretanto, tu quando estavas a seguir, julgo que foi em agosto de 2021 que ficaste, foi 8 meses de tratamento, e depois resolveste lançar um livro, precisamente para dar o teu testemunho e poder ajudar outras pessoas. Este livro é aqui, Escolhi Viver, que eu recomendo. Hum. Um, e o livro começa. Há aqui uma parte interessante, eu posso estar enganado se estiver, tu corriges-me, mas tu também, durante o teu tratamento, achaste que o teu pai te ajudou nesse Uhum. processo. Sim, sim. O teu pai que Sim, o não meu está pai tinha presente. falecido em outubro de 2020 e isto tudo acontece em janeiro. Portanto, eu acho, quando muitas vezes falamos desta coisa da intuição e tudo mais, eu acho que houve ali toda uma entidade familiar e acredito que ele não estava sozinho, que já devia estar os familiares todos que já partiram assim. "Joana!" E eu imagino só o meu pai assim, lá está, ela é tão teimosa, tão chata, ela é tão chata, porque às vezes era, pai, mas porque é que não sei aquilo? Acabou a conversa. E eu, mas tipo, até aos 40 e muitos, não é? Portanto, eu chata até tarde e ele devia estar assim, não está a acreditar né? Que esta miúda, que é uma teimosa de primeira, não está a ouvir o que eu lhe estou a dizer. E portanto, aqui não tenho a mínima dúvida de que houve, pronto, essa intervenção. Sentiste a presença dele, Sim, sim. presença no sentido geral.
Isso tem muito a ver com a espiritualidade, por isso ela perguntava. Que a pessoa fica logo assim: Sim. senti e continua a sentir, não é? Isso Eu tive um processo semelhante, também durante o Covid, e essa presença sente-se. Olha, entretanto, o livro, tu és uma pessoa inspiradora e o sim. livro é inspirador, curiosamente houve outro colega nosso que também passou pelo mesmo processo e também resolveu escrever, o João da Silva, também na altura, eu normalmente estas pessoas que praticam comigo e têm esse problema, eu apresento-as às outras que tiveram, e Muito há ali bem. porque é uma, mas fala-me um bocadinho do livro. O livro é um bocadinho o que se passou, mas Uhum. principalmente o que tu queres passar é uma imagem, uma ideia muito positiva que do enfrentar esse problema, não Sim. darmos como rendidos de forma nenhuma e É, enfrentá-lo. na verdade, este livro, quando a Leia me desafiou assim, mas a minha história conta-se em 3 linhas, que é, não é? Eu também digo isso lá, que é a minha história conta-se em 3 linhas, que é, tive um diagnóstico, fiz tratamentos e correu tudo bem, fim. É uma página de livro, nunca lançaram um livro com uma página, não. Ah, mas depois comecei a perceber que se calhar poderia haver toda uma linha e um fio condutor nesta história e as redes sociais na altura que foram, não é? Porque eu com a RFM, um trabalho que é diário, público, eu não podia só assim desaparecer, tipo a Joana, vai muitas vezes de férias, porém era estranho ir 8 meses de férias. E então, quando a minha partilha no Instagram é tão cronologicamente fiel àquilo que se foi passando comigo, eu pensei, vai ser exatamente como a minha memória é tão má, vou mesmo começar a contar aqui toda uma história, apoiada depois pelas partilhas que eu fiz também nas redes sociais, e isto tudo serve para deixar um testemunho para eu também não me esquecer, porque há muita gente que pensa assim: pronto, já passou, não gostei nada e não quer pensar mais nisso. Na minha visão, as coisas que me aconteceram e que acontecem a cada um de nós têm que ficar marcadas, porque não se devem esquecer, porque elas estiveram lá por algum propósito, não foi que as varresses para debaixo do tapete, foi para elas criarem a pessoa que tu és agora e que continuas a construir-te. Portanto, e assim fica um testemunho escrito para não só eu não me esquecer, como também para poder inspirar outras pessoas de facto a saber que por mais violenta que a viagem esteja a ser, nós conseguimos sempre encontrar um sítio para nos agarrar, nem que seja por um dedo mindinho e ter ali ficar grounded, não é? Ou conseguirmos encontrar sempre um lado bom, que foi isso que eu sempre tentei fazer, nomeadamente com as cabeleiras e as maquilhagens, e sempre que eu sempre ouvi dizer, não é que a beleza vem de dentro para fora. É pá, não, por acaso às vezes vem de fora para dentro. Calha que quando a pessoa não está a sentir-se tão bonita de dentro para fora, vamos trabalhar de fora para dentro. E também pode haver esse processo a acontecer. Sim. A personalidade que tu tens identifica-se muito com alguns benefícios que nós podemos retirar das práticas contemplativas, é muito interessante. E tu tiveste, seguramente, momentos de medo, quer dizer, todos nós temos medos, mais pequenos, grandes. Tiveste medo. A tua personalidade, obviamente, que te ajudou a enfrentar isso. Pergunto-te é que, se calhar, a prática que começaste a fazer também de meditação, estar mais presente, também te ajudou a lidar com Ai, esse medo? completamente. Ajudou. Ok. Completamente no sentido em que quando me falas em práticas contemplativas, eu só penso assim: é para estar assim? Não. Não. É porque é engraçado darmos nomes a coisas que Sim. eu, sério, olha, não sabia. E de repente, contemplativo parece que é só uma pessoa estar meio na Mac. Ah, mas não, de facto, eu aprendi, e pronto, vamos chamar-lhe isso, a contemplar o meu corpo e a acarinhá-lo, porque dos medos que uma pessoa tem normalmente nos tratamentos, não só de que as coisas possam não correr como esperado, apesar de eu ter tido essa, eh, esse input muito, muito positivo logo desde o início, que tudo iria correr bem, mas há uma certa altura, por exemplo, e dou-te este exemplo muito específico, nos tratamentos de quimioterapia, tu tens ali uma cadência que é suposto manter-se, são 12 tratamentos, uma vez por semana, e à 10ª semana a coisa já não estava a ser possível de fazer o tratamento porque o corpo não estava. Tens que fazer sempre antes dos tratamentos as análises ao sangue, pronto. E,
só vais fazer tratamento se o sangue e os parâmetros estiverem como deve ser. E não estavam nessa altura. E tu pensas assim, ai, o que é que eu estou a fazer de mal? E começas a martirizar-te, o que é que eu estou a fazer de mal? Será que eu não estou a comer? Olha, esta coisa de não dormir também não deve estar a ajudar nada, devo estar a comer alguma coisa errada, o que é que eu estou a fazer de mal? E às tantas pensas, espera aí, vamos lá ver. Vou só contemplar aqui este corpicho. Ele está a levar porrada forte. Portanto, eu vou só dar-lhe tempo e dar-lhe colinho para ele poder recuperar. É como estás a correr e de repente, tipo, espera aí só um bocadinho, já vamos, deixa-me só ganhar fogo. E foi aí nessa altura que de facto eu entro a ir procurar uma acupuntura, a ir ao biofeedback com uma naturopata, e a trabalhar mais nestas meditações pessoais, que é tipo assim, calma, está tudo bem, vamos dar tempo ao tempo, porque pá, às vezes é preciso uma pessoa parar para meter gasolina ou para carregar o carro. Remete-nos sempre para aquela palavra que temos falado aqui nos podcasts todos e que falamos muito, que é a equanimidade, que é tu teres a capacidade de manter a estabilidade mental e emocional, Uhum, independentemente uhum, da natureza daquilo que está a acontecer à volta, seja agradável ou desagradável. E manter essa equanimidade, obviamente, para já parte de uma coisa que é aceitar que nada é permanente. uhum, E uhum. tu, quando aceitamos isto, Sim, sim. desenvolvemos melhor Ó, esta equanimidade. e devíamos, e ainda a pessoa precisa de trabalhar mais, não é? Porque às vezes, não é? Que das coisas pequenas da vida que tu, e pensas assim, o mundo exterior não me vai afetar. O raio é que não vai afetar. E ficas, não é? Sim. Mas depois pensas, e é engraçado, estás sempre, não podemos, estás sempre neste processo de chateei-me, não sei o quê. Não, calma, eu também sou humana, também não tem problema nenhum, também faz parte. Portanto, este diálogo até que, mas com treino, às tantas se calhar, há coisas a acontecer na tua vida e tu, hum, oi? É mesmo isso. Não, perdes um bocadinho aquele controle que tu gostas de ter na tua Sim, sim, profissão, sim. mas ganhas outro tipo de. Tu há bocadinho estavas a falar numa coisa que é nós, até ao final da nossa vida, o nosso cérebro constantemente pode fazer ligações novas. Portanto, Uhum, não há uma atitude, eu não vou ser feliz, ou eu não tenho hipótese, eu vou ter sempre medo. Não é verdade. E pode-se praticar, e pode-se treinar isso, e pode-se alterar. Isto, a neurociência está mais do que tem estudado isto profundamente, podes alterar totalmente o registro e teres ao final da vida mudado o teu comportamento e a tua atitude em relação ao que acontece à volta. Diz-me uma coisa, já agora, rotinas. Tu és disciplinada, fora tu és uma uhum. pessoa disciplinada. Então, nem sempre. Ok. E agora quando, não é, quando estou no meu yoga, penso assim, mas porquê é que eu não faço isto todas as manhãs? Não precisava de vir aqui ter contigo para fazer isto, porque nós, não é? Se começarmos a perceber ali toda uma sequência de exercícios de respiração, de postura e tudo mais, podemos também fazer sozinhos, mas essa disciplina ainda não está muito incutida em mim. Está no compromisso. Se eu tenho o compromisso, eu estou lá e vou fazer. E já decidi há uns tempos na vida que é pá, não vou pôr à frente outra coisa que eu sinto neste momento que é menor na minha vida. Eu tenho este compromisso, portanto, mas só pode ser não, por acaso eu nessa hora já tenho isto, não vai dar para alterar. E portanto, a disciplina também vamos trabalhando, meu amigo, pronto, isso. Mas tu fora do yoga és disciplinada, ou seja, na tua vida profissional, na tua vida, no planeamento, és uma Uhum. pessoa disciplinada? Sim, eu tenho. Uma pessoa que faz rádio, em termos de. Tem aquela disciplina de horários, que já, na verdade, já me foi incutida familiarmente, e tu sabes que às 7 não é às 7:01, é às 7:07 e 7:05, 7, os milésimos a passar, eu já fico. Era às 7:00. Pronto. Portanto, tenho esta coisa disciplinada de resto. Epá, vou tentando ser na hora de dormir. Quando estava então no programa da manhã, isso era mais, porque a questão, lá está, do sono era mais Uhum. importante, e agora já me sinto outra vez a resvalar na questão dos horários de dormir e penso assim, isto vai ter que acabar, porque eu sempre gostei muito de me deitar tarde.
mas percebo, lá está, hoje em dia que não é isso que faz sentido. E então, mesmo que não tenha que acordar cedo, ok, está na hora, tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir. Mas ainda estou a trabalhar nisso, por exemplo. Sim, eu perguntava-te isso porque a prática contemplativa, seja o yoga, a meditação, o mindfulness ou as artes, as próprias artes, elas existem consistência, existem disciplina. Quem já é disciplinado às vezes consegue de forma mais fácil entrar nessas práticas, porque é da disciplina que vê o resultado. Normalmente isto é um processo. Às vezes, eu vou para o yoga, para a meditação, com este objetivo. Eu digo sempre, não vão com Não, objetivo, vão praticar, yeah, experienciar. Alguma coisa vai acontecer, é isso. inevitavelmente a toda a gente. Hum. Mas a disciplina, obviamente, a disciplina, obviamente, que é importante. Olha, e tu estás num meio da comunicação social, que eu também já tive, e é um meio bastante agitado. É um meio constante, é um meio rápido. Nós vivemos numa sociedade já muito agitada, com imensos estímulos, tudo rápido. Hum, Tu sentes à tua volta, a partir do momento que começaste a fazer meditação e yoga agora também, que sentes à tua volta que tudo está mais rápido. Começaste a ter mais consciência, parece que tu retardaste um bocadinho, diminuíste um bocadinho o andamento e continua tudo à tua volta com um andamento muito rápido e muito no piloto automático e tu deixaste um bocadinho esse piloto automático. Sim, consegues perceber isso, não é? Porque se tu pões as coisas muito em perspectiva, muito relativizadas, tu percebes que consegues andar muito mais, apesar do mundo te exigir este, este ritmo todo, tu consegues perceber que estás muito mais relaxado e que anda tudo a 200 e tu. Uhum. E às vezes até eu penso assim, bom, se calhar estou aqui um bocadinho desenquadrada porque anda tudo, mas depois penso, para que lá saber? Pronto, e às tantas, acho que hum, a palavra barda-merda apareceu muito no meu, no meu léxico nos últimos anos, que é assim, pá, deixa estar. E tu relativizares as coisas na vida, no teu mundo e no dos outros ajuda muito. Ajuda muito a tu a perceberes que, pá, por mais que esteja tudo, vá, 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 o que importa é que eu esteja bem. E lá está, como tu dizes, o meditar para mim pode ser comer um prato, não é? Um prato não, uma comida boa que te saiba bem. Eu adoro quando há comidas que eu provo e e só faço assim, e digo: "Obrigada, obrigada", quando eu já dei por mim a fazer isto e a pensar: "Epá, isto realmente tem sido uma prática minha", quando há alguma coisa que me está a saber muito bem, eu fico aquele gifzinho do cãozinho assim: tão bom", só saborear aquilo. Sim. E às vezes Ah, a própria é tão textura, cómico. o Opa, próprio cheiro, sim. isso é E uma técnica, mas é mesmo a e técnica. explosões de É, sabores e tu: "Ai, que bom". Hoje em dia estou a debater-me muito com não ter esta sensação com açúcar. Esse tem sido, hum, o meu maior desafio neste que é, momento. que é das coisas que nós realmente devíamos evitar. Ai, porque eu sou, ai, és doces ou salgados? Doces. Ai, isto é muito doce. Como assim muito doce? Não há nada muito doce. A pessoa quer um doce, é para ser, não é? Ai, este doce é bom porque não é muito enjoativo, não é muito doce. Eu quero um doce mesmo a arrebentar. Hoje em dia já estou assim. O açúcar é a droga mais legal do mundo e a Sim. mais violenta de todas. Então estou tipo assim. Eu consigo viver sem açúcar, eu consigo viver. E de antes tinha uma regra, impus uma regra e uma disciplina a mim que foi: eu só vou comer doces a partir de sexta-feira à hora do almoço até à meia-noite de domingo. Só que isto é um período bastante alargado, não é? Alargado. E eu achei que vivia bem com esta minha restrição. Porém, não. Eu comecei a perceber que de sexta-feira à hora do almoço até domingo à noite eu estava mesmo a meter-me abaixo no açúcar. Então agora é tipo, não, daqui a 2 semanas eu vou ter um almoço, aí sim. Dia 17 do mês que vem eu vou comer. Porque às vezes é preciso sermos um bocadinho mais restritivos para depois conseguirmos voltar atrás e termos ali algum balanço e sentirmos que a disciplina não está tão a ser violenta connosco. Cada um se vai ajustando, não é? E tu consegues perceber isso no mundo à tua volta e depois é tão bom. E se tu estás a dizer, é tudo tão acelerado e tal, e quando tu paras, por exemplo, esta questão do açúcar para mim agora é o que me está assim mais a
quando eu parei para pensar que eu andava a abusar da sexta hora do almoço, a domingo à noite, não sei o quê, e todos os dias à minha volta é açúcar, não queres este doce? Trouxeram aqui para a rádio, ofereceram. E eu, não, obrigada. Porque tive essa disciplina, ignorei o ritmo do mundo exterior e pensei: é isto que eu quero neste momento e é isto que eu vou seguir para mim. E é isto que me está a fazer bem agora. Olha, nós estamos quase a terminar. Tu realmente és uma pessoa positiva, sempre foste, e uma pessoa feliz, tiveste uma boa estrutura familiar. Há muitas pessoas que vão para as práticas contemplativas, yoga, meditação, porque estão a passar uma fase má, porque estão deprimidas, porque vão à procura de alguma coisa. Eu prefiro sempre dizer, eu sei que estas práticas, elas também, e cientificamente está comprovado que são terapêuticas, prefiro sempre que as pessoas vejam isto como preventivas. Uhum, Se nós conseguimos, é como se criássemos um escudo à nossa volta que nos ajudasse a protegermos dos estímulos do exterior. Tu abraçaste estas práticas numa altura da tua vida que, apesar de continuaste positiva, mas agrada-me saber que mesmo qualquer pessoa, mesmo que esteja num momento bom da sua vida, pode trazer um complemento porque lhe vai dar uma presença, uma consciência melhor. Aquela questão que tu começaste no início que é, nós temos esta vida, vamos vivê-la de forma plena. E eu já uma vez ouvi numa entrevista tu esta questão de tu dizeres viver de forma plena. E viver de forma plena não é fazer tudo ao mesmo, é fazer de forma desperta. uhum. Concordas com Sim, isto? sim, Sim, sim. consciente. Sem dúvida, e de facto era o ideal, como acontece no Oriente, não é? Que tem nos hospitais alas só mesmo para medicinas complementares, que eu gosto mais de lhes chamar complementares do que alternativas, porque não substituem outras, são bastante complementares, ou então, e a questão da prevenção, sim, porque normalmente, e acontece muito, a pessoa só diz ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, quando a coisa está a correr mal. E esquecemos muitas vezes de lá está, comes uma coisa boa e dizeres, em vez de ai meu Deus, é dizeres obrigada, meu Deus. Portanto, agradecer as coisas quando elas estão a correr bem, às vezes também quando elas estão a correr mal, porque, enfim, lá estarão por algum motivo, mas nós percebermos que conseguimos tirar também partido, mesmo quando as coisas fluem na nossa vida e procurar e não esperar só pelos momentos de crise para chegarmos a este beco em que achamos, olha, não há mais saída, tenho que ir para ali. Não, não, isto são práticas e formas de estar na vida que abraçam toda a gente, por mais que a pessoa esteja bem, sendo que, infelizmente, eu acho que cada vez mais as pessoas não há, deve haver muito pouca gente que consegue dizer, não, eu estou impecável na minha vida, está tudo impecável, porque há sempre qualquer coisa com uma luta interna qualquer que passa na vida de cada ser humano, portanto, está sempre a valer irmos complementar a nossa existência com estas práticas, acho que sim. Muito bem. Olha, para terminar, deixa-nos aqui uma mensagem às pessoas que nos vão ver e ouvir. Uma mensagem inspiradora. As tuas mensagens normalmente são inspiradoras, mas também aqui mais especificamente também em relação às pessoas poderem experimentar e vivenciar as próprias práticas contemplativas, independentemente de qual for a escolha. Deixa-nos aqui uma última mensagem. Acho que de facto é isso, não é preciso uma pessoa esperar para ter um desafio maior na vida para se juntar isto não é tipo, não é se juntar a uma seita, é se juntar a ela própria, na verdade, porque esquecemos muitas vezes de dar atenção a nós, ao nosso corpo, ao nosso bem-estar. Não são coisas que nós precisemos de ter ultra mega flexibilidade, o tempo. A questão do não tenho tempo para mim é sempre falsa, porque se a pessoa quiser, ela consegue arranjar tempo, nem que seja um bocadinho no seu dia para ir para se sentir melhor. Aqueles 5 minutinhos é descobrir quais é que são, em que fase da agenda é que eles se encaixam e vale a pena depois, porque começas a perceber que te sentes diferente. Muito bem. Não nos resignarmos com a vida que temos, podemos adotar práticas que nos ajudem a desenvolver esta felicidade, a trazer-nos mais para nós próprios, a conhecermos melhor. Foi uma das coisas que eu acho que saiu aqui Uhum. deste podcast. Joana, agradeço-te imenso a tua presença. Recomendo mais uma vez que leiam o livro da Joana, vale a pena, é inspirador, a vários níveis, não apenas para as pessoas que já passaram ou estão a passar por esta fase neste momento. E obrigada por teres aceito o meu convite
Obrigada eu. Obrigada e até um próximo episódio do Ecos de Monolito. Espero que gostem deste episódio. Muito obrigado.